A Rádio Arte está no ar mais uma vez. Hoje eu quero começar esse vídeo com o som da banda Glory Fate, do Juazeiro do Norte. Daqui a pouco teremos Michel Macedo para falar sobre rock progressivo, sobre heavy metal, aqui na Rádio Arte. The street, smoking my last cigarette. Suddenly passed in front of me, an angel comes from the toilet. She looks like the sunshine. Olá, Michel. Olá, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo à Rádio Arte. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Rádio Arte ter você aqui, essa oportunidade de a gente bater um papo sobre música, de modo geral. Gostaria que você apresentasse aí a banda Glory Fate, né? Fala um pouco sobre a história da banda, né? A sua carreira, né? Fala um pouco sobre os discos. Enfim, agradecer aí por você estar aqui com a gente na Rádio Arte, Michel. Muito obrigado. É um prazer participar. É sempre uma grande felicidade de participar de canais alternativos independentes, né? A Rádio Arte está nesse cast. Parabéns, parabéns. Eu sei que é uma luta. Sim, sim. Meu nome é Michel. Eu sou natural de Juazeiro do Norte, Ceará. E em 1992, né, a gente começou esse sonho, essa luta da banda, né? Aqui no nosso Cariri cearense é uma região muito rica com relação à cultura, né? Então nós temos muitos grupos folclóricos, nós temos uma cultura muito é considerado até um caldeirão cultural o Cariri, né? A Porque diversidade, né, Michel? Exato. Sim. E havia já um movimento grande de música, né? O Crato, a cidade vizinha, que tinha muitos festivais da canção, né? E despontaram muitos artistas, o Abdora Algemacaru, o João do Crato, o Luiz Carlos Salatiel, né? o Tiago Araripe, que tem um disco maravilhoso chamado Cabelo de Sansão, gravou em São Paulo na época, né? E na nossa época já começou a surgir rock, né? Meu pai trabalhou em rádio e lá em casa a música sempre teve muito presente. E aí também me falavam que um primo mais velho tinha uma banda de rock em Fortaleza, né? E tudo isso foi entrando na minha cabeça, né? E eu comecei a gostar de rock propriamente dito, assim, com meus 10 anos de idade, né? Com 12, 13 anos eu já comprava discos, né? Já juntava o dinheiro do lanche da escola para viajar nas férias para Natal e Fortaleza, principalmente, que eu tinha família nos dois lugares, e o dinheiro era só para comprar disco, né? E aí, em 92, eu tinha 19 anos na época, na verdade eu comecei a tocar violão com 15, né? E já no sonho de criar uma banda de rock, né? Aí esse sonho só se realizou em 92, que inclusive tem uma história muito interessante, que é assim um episódio bem marcante aqui, né? Já existia uma banda de rock aqui, né? Do pessoal mais velho, chamada Fator RH na época, né? Era assim um estilo meio punk, cantado em português. Mas aí a gente, nessa primeira experiência, o nome da banda era Calliope, a gente não sabia bem o que queria, né? Então, era assim, a banda não tinha identidade nenhuma, cada um escolhia uma música para tocar, uma ou duas, e a gente tocava em português, em inglês, punk, heavy metal, Sim. principalmente punk que a gente não sabia tocar também direito, né? E aí, em 92, aconteceu uma oportunidade, porque a gente ensaiava, mas pensava, e onde já a gente vai tocar, né? Porque não tem espaço. Uma banda de garagem mesmo, né, Michel? Era só para liberar o ódio guardado mesmo, né? Sim. Legal. E aí,
eu já fazia faculdade, né? E aí teve um episódio que os estudantes de letras, na época eu fazia direito, mudei para letras depois, Tá. precisavam de dinheiro para ir para um congresso, né? E aí eu não lembro quem deu a ideia maluca de vamos fazer um festival de música, né? E aí com o dinheiro vai para o congresso. E aí a gente abraçou essa ideia e fizemos um festival no auditório da universidade, né? Foi o nome da universidade é URCA e o nome do festival foi Urquestock, bem Sim, simbólico. sim, sim, uma referência ao Woodstock. Sim, sim. Exato. Mas aí, quando a gente começou a juntar as coisas, a gente pensou, né? A gente botou os pés no chão e será que vai dar público? E será que tem banda, né? E aí, para surpresa, apareceram 9 bandas. O festival foi 2 dias até. 5 num dia e 4 no outro. E deu muita gente. Muita gente. Foi, assim, bem marcante. Veio gente de outras cidades, assim, para assistir esses 2 dias de show, assim. A direção da universidade, inclusive, ficou em pânico, né? Porque muita gente bebendo na calçada, e o povo esquisito entrando pela universidade, né? E foi muito icônico esse festival, né? E aí a gente viu que tinha público, né? Que tinha carga para criar realmente o movimento, né? Muitas dessas bandas acabaram logo depois do festival, mas a gente, no caso da gente, né? A gente pensou que devia continuar e pensar no estilo mesmo, né? E aí Existiu, né? é, foi a época que eu estava descobrindo Deep Purple, que foi a Hum, banda que me fez tocar guitarra mesmo. E o primeiro nome que a gente botou na banda, depois que essa Calliope acabou, foi Stormbringer, por causa do disco do Deep Purple, né? sim. E, e aí a gente decidiu, vamos tocar heavy metal, né? E aí a formação foi refeita, né? Mudou o vocalista, mudou um monte de gente. E aí continuamos. A gente ficou com o nome de Stormbringer até 98. A gente mudou de nome porque a gente descobriu que tinha 2 bandas com esse nome. Hum. E aí resolvemos mudar, né? Foi só mudar o nome mesmo, assim, não mudou formação praticamente nem nada não na época, né? A Sim. gente juntou umas 2 folhas de caderno, cada um escrevendo um monte de nome, depois saiu filtrando e virou Glory Fate. E aí a gente gravou, com Stormbringer a gente já tinha gravado até 98 2 fitas demo, né, com 3, 4 músicas. E aí, com Glory Fate, e a partir de 98, a gente gravou o primeiro disco em 2000, né? O Tears of Freedom. Sim. Aí a gente já estava no terceiro vocalista, desde o início da banda, né? O Tears of Freedom é um disco de heavy metal. Já é heavy metal. Inclusive, ele é um pouco diferente do estilo que a gente tem hoje, né? Porque na época o Viper, o Angra estavam muito em voga no Brasil e a gente tinha muita influência deles. Então, é um disco que, por exemplo, tem teclado, né? As músicas são grandes. A gente queria enveredar pelo heavy metal melódico na época. Já seria um O metal vocalista progressivo, né, cantava, Michel? o Já vocalista seria um cantava metal mais progressivo. agudo também. Desculpe, não ouvi. Já seria um metal progressivo, então, né? Na época, acho que não tinha nem esse nome ainda não, era só melódico que falava, né? Mas tinha É. realmente umas músicas grandes, né? E aí a gente tem influências principalmente do Vibe e do Angra, realmente, né? Mas aí o vocalista saiu da banda, né? E entrou o Marquinhos, que está até hoje. E aí ele já tem uma voz mais grave, né? E as influências dele são mais heavy anos 80, que eu gosto bastante também, né? E aí foi assim, de maneira natural até, né? E a gente modificou um pouco o som, né? Ficou Sim. no Bad Moon Rising já dá para sentir essa pegada anos 80, né? Com refrões e tal, né? Dueto de guitarra, refrão, né? E aí é isso, as influências da gente são basicamente heavy metal anos 80, né? Foi o que veio a moldar realmente a identidade da banda. E aí a gente tocou já num monte de canto do Nordeste, né? Já tocamos em São Luís, no Maranhão, em Recife, algumas vezes, num monte de cidade do interior, que é o mais barato tocar interior, cara. A gente até prefere. Porque o povo da Inclusive, capital está acostumado já, né? inclusive, Michel, eu comentei até contigo no WhatsApp, tem um evento de rock aqui, que é o Cangaço Rock Fest, né? Esse evento vem comumente ocorrendo aqui em Serra Talhada.
E eu não estou me recordando se no ano passado teve esse evento. É bem interessante, sabe, cara? São várias bandas alternativas, né? De vários estilos de rock, né? E aí eu tenho um certo acesso às pessoas que organizam. Aí a gente pode, de repente, se vocês tiverem, dependendo da agenda de vocês, dependendo da agenda de vocês também, claro, e se esse evento realmente vai rolar esse ano ainda, a gente pode tentar aí, né? Ver se a Glória Feito vem aqui para Serra Talhada para tocar aqui, né? Vai ser bacana, vai Vai ser ser um legal. prazer. A gente adora o Pernambuco. A gente até costuma dizer que o Cariri tem mais identidade, assim, é mais semelhante com Pernambuco do que com o próprio Ceará, né? Sim, sim, Do centro do sim. Ceará para cima, para o norte, a gente. Até o sotaque é Sim, diferente, né? isso, verdade. E aí no Vamos ouvir um Pernambuco a pouquinho gente mais já tocou. Hum. Vamos lá. Preciso tocar aqui mais uma. Aqui o segundo, na verdade, não é o segundo, é o terceiro disco de vocês, Ride on the Roller Coaster. Vamos ouvir Isso. aqui Divine, né? Que é uma das faixas do disco, aqui na Rádio Acho. Vamos lá? You were together in lines like a puppet in a show. Someone has told me there's a car keeping safe in your soul. Master, can you tell me who you are? Dreamer, you believe there is a half above us. Closer, I can feel energy from your heart. Sinner, you can hide just closing your eyes. For divine. Massa, muito bom o som de vocês, cara. Muito legal esse disco também. O Ride on the Roller Coaster é o passeio numa montanha-russa, né? Isso, Aí, isso. Michel, eu percebi uma diferença já de sonoridade do Bad Moon Rising pro Ride on the Roller Coaster. Eu achei ele mais pesado, eu achei ele mais rápido, né? Podemos dizer que é um disco de speed metal, Michel? Não sei se chega a ser speed metal mesmo, assim, porque o baterista da época ele não era tão rápido, né? Assim, Sim, ele sim. gostava de uma música mais jazzística até, né? Mas, Ah, tá. mas realmente bem mais pesado. Inclusive, foi só nesse disco, né, que é o nosso terceiro disco, que eu gostei do som das guitarras. Aí eu acho que isso faz muita diferença também. Sei, entendi. Porque a gente percebe mesmo uma diferença de sonoridade. Uma curiosidade, né? Bad Moon Rise é o nome também do disco, não sei se você conhece, da banda Sonic Youth, né? Eles têm um disco chamado Bad Moon Rise, não sei se você conhece. Não conhecia. A gente botou esse nome por causa da música do Creedence, na verdade. Eles têm uma Não, música. É, pois é, e é uma coisa tão curiosa, é o seguinte, quando eu conheci a banda Sonic Youth, é uma banda de rock alternativo, né, tal, noise rock, se não me engano é o segundo disco deles, ou é o terceiro, que é o Bad Moon Rise. E aí eu já conhecia a música Bad Moon Rise do Creedence. E eu achei estranho a banda botar o nome de um título que já tem um nome... Que isso é bobagem, isso tem nada a ver, não é demérito nenhum, sabe? aham. Mas aí eu fiquei pesquisando sobre esse disco, eu nunca consegui entender o porquê que a banda botou o nome do disco de Bad Moon Rise, porque o que eu achava estranho é porque o Sonic Youth não tem nada a ver com Creedence. Aí eu pensava assim, poxa, será que essa banda fez como referência a Creedence? Mas não, porque o som não tem nada a ver. Mas claro que isso é um termo, deve ser um termo norte-americano, não sei se tu pode até me dizer melhor, se é um termo, se vem de alguma gíria, alguma expressão idiomática, eu não sei bem, tá? Mas eu nunca consegui encontrar nada que explicasse o porquê o nome desse título pro disco do Sonic Youth. Aí eu vi o de vocês, eu me lembrei do disco do Sonic Youth, que é, inclusive, um disco muito bom também. Eu gosto desse disco do Sonic Youth. E aí eu
eu percebi, né? Poxa, Bad Rise também, esse termo, os roqueiros gostam muito dessa expressão, né, Michel? É uma estratégia também, né? De repente, o pessoal procura Creedence lá e vai achar o nosso disco e o do Sonic Youth também, né? Sim, O Black sim. Sabbath tem uma música Evil Woman também. A gente botou o nome também, aí se procurar do É Black Sabbath. verdade. Evil Woman, isso. É do primeiro disco? Acho que é, né? Evil Woman. É do primeiro do Black Sabbath? Agora eu não Eu acho lembro. que eu tenho quase certeza que é do primeiro. Eu acho que sim, acho que sim. Pois é, eu achei bacana essa. Eu gosto muito dessas coisas de mudança de sonoridade, sabe, cara? Eu acho que é interessante as bandas fazerem isso. Inclusive, eu gosto muito de pesquisar sobre música, eu fico buscando essas mudanças de som de um disco para o outro, sabe? Eu acho muito, muito legal isso. Eu acho muito interessante. E eu acho importante isso, né? Hoje o artista tem mais liberdade para fazer o que quer, né? Verdade, verdade. O Tears of Freedom eu não posso falar nada que eu ainda não conheço, mas eu vou ouvir, vou tirar um tempinho para escutar, porque eu fiquei muito ali no Spotify, ouvindo Aham. o disco de vocês, e aí eu Esse percebi primeiro essa. disco ele só está no YouTube, né? Pronto, O vocalista ele já é falecido e a burocracia era muito grande para botar no Spotify e a gente terminou desistindo. entendi, Infelizmente ele está só no YouTube. entendi. Beleza. Vamos escutar um pouquinho mais de Glory Fate aqui na Rádio Acho. Tem um quarto disco de vocês, que inclusive é volume 4, né? Quando eu vi, eu sei, poxa, mas por que volume 4? Se ele é o terceiro disco, porque eu não conhecia o Tears of Freedom, né? Ah, exato. Aí eu me lembrei do George Black Harrison, Sabbath. que o George Harrison fez um super grupo junto com o Roy Orbison, é o Traveling Wilburys, Wilburys. Traveling Wilburys. Traveling Wilburys, é o super grupo. Aí eles lançaram o primeiro disco, volume 1, e o segundo disco é o volume 3. Diz que foi ideia do George Harrison, né? Diz que não queria volume 2, aí ficou volume 3. Aí por que ele... Aí eu fiquei pensando, será que o Glory Fate fez a mesma coisa? O terceiro disco chamou de volume 4, mas não, porque já existia o Tears of Freedom. Só depois que eu É, conheci o, o Tears of Freedom, né? Bom, Irish Pub at the End of the Universe, né? Pub isso, irlandês, fim do universo, né? Vamos ouvir um isso. pouquinho dela aqui na Rádio Baixo e vamos comentar um pouco sobre esse disco também. We come into this plan to conquer, to destroy. Before we have to study, understand, and have it end. Our libraries to research about the things, but what's the party? So life is so silent. Decide to walk around, wandering across the streets. The music and the scream look like the blood I rains. Here's the place, any ordinary Irish pub. People reading, drinking, dancing, and having fun. So it took a book, a beer is much other at all. Massa, massa, muito bom, muito bom. Parabenizar aí o Michel por, sim, colocar o heavy metal aí no radar aqui do Nordeste, né? A gente sem ignorar os outros estilos musicais, eu, para mim, gosto de vários estilos musicais, mas é bom sempre ter o rock, ter o heavy metal presente aqui no Nordeste também, né? E a gente tem público para isso, né, Michel? A gente está no Exato. sertão, tudo, mas tem público para isso. Tem, há algum tempo atrás, eu comecei a me perguntar, assim, porque, como eu falei no início, aqui a gente tem uma cultura tão grande, né? Tanto caldeirão cultural, Sim, diversidade artística e tal. Aí eu fui pensar, por que diabo a gente gosta de rock nesse fim de mundo, né? Mas é porque também o rock consegue fazer a gente extravasar emoções, né? sim, E às vezes a gente tem
uma rebeldia mesmo assim guardada que essa música consegue materializar isso, né? E aí tem muito público, né? Em todo canto do mundo tem muito público para esse tipo de música. A gente foi a primeira banda de heavy metal do interior do Nordeste, né? Como eu falei, já tinha, aliás, interior do Ceará, desculpa. Como eu falei aqui, já tinha uma banda mais ou menos punk, né? Cantava em português, mas aí heavy metal mesmo, a gente foi a primeira do Ceará. Já existiam bandas em Fortaleza e do interior foi a gente. Aqui em Serra Talhada, na década de 80, tinha uma banda chamada The Gritos. Não sei se, acho que você já deve ter ouvido falar dela, né? The Gritos, em plenos anos 80, início dos anos 80 ali, essa banda Maravilha. você vê, né? Naquela época, né? No sertão você tem uma banda de rock, né? Não sei se você conhece, se você não conhece, depois procura para ouvir, nos anos 80, né? E aí a gente vê que mesmo nos anos 80 tinha público para se ouvir rock, né? Aqui no sertão. Legal isso, muito Maravilha. interessante. E sobre a música que tocou, ela é do nosso quarto disco, né, que é o volume 4. A gente Sim. botou o nome por causa do Black Sabbath, claro, também, né? Mas também é porque esse disco ele é temático. As músicas quase todas são sobre clássicos da literatura, né? Tem uma música para Laranja Mecânica, tem uma música do livro de Hum, Poesia, e essa em particular é da trilogia do Guia do Mochileiro das Galáxias. Não sei se você conhece, que é o entendi. livro mais engraçado do mundo. Sim, E aí o segundo livro é O Restaurante do Fim do Universo. E aí a gente sim. fez um pub irlandês no fim do universo. Porque o pub irlandês é um reflexo muito importante no rock, né? É o lugar mais feliz do mundo, o pub Eu irlandês. escutei, se eu não me engano, eu escutei uma gaita escocesa, não? Aí, no Na começo. verdade é uma flauta, é aquela, a flauta pífano escocês, irlandês Hum, mesmo. sim, sim. Opa, Tin whistle, o desculpa, nome. escocês não, irlandês, isso. Tem a flautinha no começo. Legal. Então, eu acho que tem uma referência aí da música celta, talvez, né, Tem, Michel? isso mesmo. A Bacana. música tradicional irlandesa tem muito disso. E eu acho muito parecido também com a música nordestina. Ó. Foi o lugar que eu mais me senti em casa, foi na Irlanda. O povo Olha é muito só, musical, é muito simpático. E você bacana. vê até o pub irlandês, hoje eu percebo assim que é muito semelhante com a bodega nordestina. Sim. Me tira uma dúvida, Michel. Essa música Hair of the Dog, que tem até um vídeo, é regravação da música da banda Bauhaus ou não? Não, na verdade, essa música começou quando um amigo meu, ele estava aqui em casa, aí ele falou que o Nazaré tem uma música, Hair of the Dog. Sim, também, Nazaré, Aí isso. ele me pediu a tradução e eu não conhecia na época. Aí eu fui pesquisar, é uma expressão. E é uma expressão muito interessante. Hair of the Dog por exemplo, você acorda de ressaca e Sim. aí você toma uma cerveja para curar a ressaca. Ah, É sim. você tomar o próprio veneno Olha para aí. curar a doença. Aí eu achei muito interessante. Aí conversei com o resto da banda e disse, vamos fazer uma música com esse nome também, que é interessante. É verdade, o Nazaré tem. Eu já escutei essa música mesmo, o Nazaré. E a banda Bauhaus, que é uma banda post-punk, Eu conheço o também tem Bauhaus, a mas música. não lembrava. Eu vi o show do Bauhaus, mas não lembrava dessa música. É do segundo. Ou é o segundo ou o terceiro disco, é o disco Mask. É um disco que tem a capa, tem a metade do rosto de um homem, tem um urso de pelúcia, um cachorro de pelúcia, alguma coisa Eu assim. sei qual é esse disco, eu gosto muito. É logo a música de abertura do disco, é Hair of the Dog. Aí eu ainda não cheguei a escutar vocês tocando a música, aí por isso que eu coloquei na playlist, justamente para fazer essa pergunta, que eu fiquei curioso, né? Mas é legal, é em referência mais ao Nazaré mesmo, né? É verdade, verdade. E a expressão, na verdade, né? Foi a primeira vez que eu ouvi, né? Sim, sim, para curar a ressaca, legal. É, Ah. Quer falar mais alguma coisa, Michel? o nosso terceiro disco, que tocou antes, o Ride of the Roller Coaster, Sim. esse disco foi interessante porque a gente conseguiu assinar com o selo de Portugal. Ele foi lançado na Europa, esse terceiro Olha disco. que bacana, cara. Que massa, que massa. Legal. Foi bacana, que foi bom para o nosso Lattes, né? Sim, sim, sim. Bom, então, já que a gente está falando de Hair of the Dog, vamos ouvir, para encerrar esse vídeo, vamos já fazer um segundo vídeo para falar das referências, as preferências musicais de Michel aqui na Rádio Arte. Vamos ouvir um pouquinho
da banda, mais um pouco da banda Glory Face, lá do Juazeiro do Norte, aqui na Rádio Arte, com Head of the Dog. Valeu demais! A Rádio Arte é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Vamos encerrando esse vídeo, agradecendo a Michel pela participação aqui. E já vamos voltar com o segundo vídeo. Vamos falar mais de música aqui. Obrigado, Michel. Daqui a pouco nós voltamos. Muito obrigado. Valeu. Prazer. Valeu.